Olá pessoal, eu sou Carlos César Almendra do canal Conexão Marxista e hoje vamos aqui avaliar essa cúpula de líderes do clima e pode perceber que não precisou mais do que 24 horas para que o Bolsonaro mostrasse sua mais autêntica face. Se de um lado ele tentou ali fazer um discursinho diferenciado em relação aos anteriores, bom, e no dia seguinte já estava ali cortando 240 milhões de reais do orçamento do meio ambiente. Então vamos aqui analisar essa cúpula de líderes. É logo após a vinheta. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar e discutir quem é que promove as mudanças do clima. E, obviamente, quem as promove de forma cabal é o capital, o grande capital transnacional. Ou seja, quando você tem ali uma cúpula de líderes do clima, leia-se, são os países, os representantes dos países, que por sinal são os maiores poluidores, tentando buscar saídas, soluções, discussões sobre o meio ambiente. Bom, é bom lembrar, vou pegar aqui, me basear sobre os dados do editorial da Folha de São Paulo de 21 de abril, né, cujo título era Clima de Expectativa, e ali mostra que os maiores países que emitem dióxido de carbono são a China em 24%, Estados Unidos 12%, a União Europeia em 7,5%, a Índia em 6,7%, a Rússia em 4% e o Brasil 3%. Portanto, é bom lembrar, por que eu estou aqui afirmando que é o capital que dá essa tônica da emissão de gases e de destruição do clima? Ora, é o capital que, na sua produção, ou seja, ao produzir, polui o ar, as águas, produz, polui. Distribui, ou seja, circula, também polui, porque o transporte também é poluente. O consumo, ao consumir também se polui a natureza, né? É o descarte, é a produção destrutiva, né? E como a produção, como diz o Mesaros, a produção ela é cada vez mais descartável, né? Se produz mais rapidamente para se jogar fora aquilo que foi produzido, ou seja, o importante não é o que vai ser consumido, e sim o próprio circuito do capital, ou seja, a acumulação de capital. Portanto, o consumo. Lembre-se que o Brasil e os demais países centrais aí são países os quais lançam, sobretudo nos mares, né, plásticos que viram microplásticos que são absorvidos pelos peixes, depois a gente consome tudo isso. Então, você tem aí, só para dar um exemplo, né, como também no consumo temos aí o afetar sobre a natureza. E, obviamente, tudo isso para o quê? Para acumular o próprio capital. Portanto, aí temos presente o ciclo do capital, né? Produção, distribuição, consumo, acumulação. Então, essa é a lógica a qual você tem aí as mudanças climáticas, não só no ar, na água, enfim, você vai ter mudanças aí fundamentais e, claro, né, o que mais se discute hoje é o tal do aquecimento global. Mas temos que deixar bem claro que, portanto, quem comanda esse metabolismo da sociedade não é a própria sociedade, não são os indivíduos, não são as nossas classes sociais subalternas, né, que, ao contrário, são exploradas. E, portanto, é o capital que dá a lógica dessa produção e, portanto, da própria destruição da natureza. E, obviamente, vive fazendo, portanto, reuniões aqui e acolá, são muitas reuniões, desde lá
a Conferência de Estocolmo de 1972, para depois a ECO 92 e de lá para cá várias outras, né, que só reiteram um problema que não tem como solucionar. Por quê? Porque para solucionar isso, você tem que, obviamente, eliminar o capital. Então, enquanto não houver eliminação do capital, não se elimina esse problema climático. Assim como a mesma coisa serve para as conferências de habitação. Não adianta fazer habitar 1, 2, 3, né? E tudo isso supervisionado, controlado pela ONU, que também não vai resolver o problema da habitação. Né? Então, seja clima, seja habitação, seja aquecimento global, enquanto não se entender que é o capital que é o responsável pelo metabolismo social, a gente sempre vai agir como o cachorro que corre atrás do seu próprio rabo. Dado essa configuração mais geral, vamos aqui para o nosso caso particular brasileiro, né? E no caso aqui, nós percebemos nessa cúpula de líderes, na fala do Bolsonaro, uma certa mudança de discurso. Claro que tem a ver com o fato de você ter mudanças no Itamaraty, não está mais lá o Ernesto Araújo, não tem mais o Trump como seu grande aliado, né? A situação para o Bolsonaro, ele está, de qualquer maneira, numa CPI, né? Não quer dizer necessariamente que vai caminhar isso para o impeachment, mas de qualquer maneira ele está diante de uma CPI. Então tudo isso faz com que, ao fazer seu discurso, se você, vamos supor, pegasse o discurso e lesse sem saber quem estava pronunciando aquilo, você poderia dizer que seria qualquer um, desde Sarney até Temer, né? Porém, claro, mesmo ali, a natureza do bolsonarismo não se desfaz, né? Porque, de qualquer maneira, ali no meio do discurso diz que ele vem fortalecendo os órgãos ambientais, que na prática é exatamente o contrário, né? Você vem destruindo, enfraquecendo os órgãos ambientais. Então, de qualquer maneira, você tem ali toda uma dinâmica na qual o Brasil, na figura do presidente e tendo por trás também aí a figura do Ricardo Salles, né, querem simplesmente passar um chapéu mendicando dinheiro aí para os órgãos ambientais, sendo que outrora já até os desprezou, como foi o caso lá do Bolsonaro quando falou para Angela Merkel ficar com seu dinheiro e cuidar de suas próprias florestas lá na Alemanha. Sabe-se muito bem que qualquer caraminguá que venha para o Brasil, ou seja, qualquer dinheirinho geralmente são milhões, né? Eu estou falando aqui, ironizando, mas são milhões que vêm e que vêm não no sentido de fortalecer uma política ambiental, porque nunca foi o intuito desse governo. Vejam vocês que desde a posse, em primeiro lugar, o Bolsonaro queria colocar o Ministério do Meio Ambiente dentro do Ministério da Agricultura, para deixar literalmente para os representantes do agronegócio cuidarem. Mas não foi nem necessário, né? Criou-se o Ministério do Meio Ambiente, lá com o Ricardo Salles, que até aquele momento era um cara condenado em primeira instância pela justiça por alteração de mapas no estado de São Paulo em prol do agronegócio, só que agora no mês de março acabou sendo absolvido. E claro, né, para quem acredita, tem muita fé no jurídico, acaba se dando mal, né? Ou seja, quem imagina que o Brasil será resolvido por questões meramente jurídicas, esquece da própria luta de classes, né? Ou seja, é bom lembrar que o Salles foi sentado agora em março, no processo depois de 4 adiamentos, porque junto com ele foi inocentada a Fiesp. Então, obviamente, tudo isso tem a ver com o compromisso de classe aí do jurídico com os grandes órgãos e instituições do capital. Isso faz parte do nosso próprio politicismo.
Além do que, o Salles, logo quando entrou, ele decretou o fim da Secretaria de Mudança de Clima e Florestas. Secretaria essa que só seria resgatado em agosto de 2020, mas claro, né, você resgata por pressões dos órgãos externos, ambientais, em função da própria fala de empresários que se sentem ameaçados de não conseguir vender no exterior suas mercadorias, porque o que se faz aqui no Brasil com o meio ambiente se fazia no governo do Bolsonaro é simplesmente um exagero, né? Vide lá o dia do fogo, né? E as consequências que você teve aí até no escurecimento aqui de São Paulo. Portanto, ele retoma isso, mas no fundo, é para inglês ver, ou seja, é para continuar na mesma toada. Percebam vocês que nós temos, de fato, um ministro e um governo do anti-ambientalismo, né? Portanto, quando se coloca uma fala numa cúpula de líderes do clima, né, é só para inglês ver, ou seja, a mudança de discurso não quer dizer mudança de postura. E vou dar aqui alguns elementos para vocês, né? É bom lembrar que, em primeiro lugar, você tem aí o afrouxamento e a extinção de regras ambientais, ou seja, utiliza-se do chamado lawfare, ou seja, utiliza-se da própria lei para você combater o seu inimigo. Você tem, em segundo lugar, aí o colapso dos órgãos, dos vários órgãos ambientais, né? Ou seja, você tem cortes nos orçamentos, você tem não execução de orçamentos, né? Então, é uma outra forma de você não agir em prol do meio ambiente. Você tem a militarização dos órgãos ambientais. O maior exemplo foi o ECMBio, onde simplesmente foram afastados 5 diretores e colocados no lugar 5 policiais militares. Você tem aí a desinformação, ou seja, você esvazia os órgãos de fiscalização. Um exemplo mais notório, logo no primeiro ano de governo, foi o caso lá do INPE, onde o Ricardo Galvão que tinha sido eleito aí um dos 10 grandes cientistas do Brasil lá em 2019, pelo fato de ter divulgado os dados de desmatamento, ele foi afastado do INPE. Sem contar a rede de fake news que são disseminadas aí pelo gabinete do ódio. E ainda por cima nós temos aí as intimidações. Então vejam, né? Você junta a desinformação com intimidação, portanto você tem um circuito de vigilância no qual jornalistas, cientistas, ativistas, né, são ameaçados, ou então o próprio Salles manda intimá-los para o cara perder tempo lá na justiça, gastar com advogado. Isso quando você não tem ali, em termos de intimidação, porque primeiro você tem a intimidação para ver se a pessoa recua e depois, para além da intimidação, a própria agressão física, que muitas vezes pode ser o próprio assassinato, né? É só ver, por exemplo, naquele filme, filme verídico, né, chamado O Nome da Morte, onde é o filme brasileiro, né, retratando ali o maior exterminador de lideranças e ativistas do Brasil, que simplesmente matou 492 pessoas e não foi preso, né? Tá aí livre até os dias atuais. E tudo isso, isso porque o filme foi feito antes da era Bolsonaro. Então você imagina qual que é a situação do campo que você tem hoje em termos de matança de líderes indígenas, ativistas, membros de organizações não governamentais que defendem a natureza. Então, você tem tudo isso concatenado. Portanto, não esperem e não tenham ilusões de que
se vier algum dinheiro novo, que vai ser feito alguma coisa em prol da natureza. Vale lembrar que entre os dias 1º e 12 de novembro será a conferência mais geral aí em Glasgow sobre meio ambiente. E vocês vão ver que daqui até lá o que vai ser feito contra a natureza, né? Basta ver aí que bastou um dia com a da própria cúpula e o Bolsonaro já tirou dinheiro do meio ambiente. Ok, gente? Então é isso. Curtam esse vídeo. Eu quero ver seus comentários aqui abaixo. Divulguem esse vídeo para mais pessoas e a gente se vê por aí nos próximos vídeos.